É diretor estratégico, Diretor estratégico foi o nome que eu inventei em 2018. Eu precisava arrumar o nome de um cargo para conseguir olhar tudo, porque não tinha ninguém olhando tudo. E aí tinha, CEO, meu tio é CEO é coisa de empresa grande. Esse negócio não vai ter uma passar lá. Presidente aqui, Deus me livre, é coisa de empresa grande. É legal de falar. Eu fui tentando me encaixar de maneira para olhar o todo, eu inventei esse nome que não incomodava ninguém. Vai quebrando. Eu lembro que você falou uma vez até do planejamento, não vamos falar de planejamento não, de forecast, porque se fala, assusta, então vamos fazer um bate-papo do futuro, né? E aí, Bruno, podemos começar? Olá, pessoal, estamos de volta aqui no nosso ImoCast. O ImoCast é uma iniciativa do Imo, uma consultoria que tem conexões no mundo inteiro. Eu sou o Miguel, vou conduzir esse podcast, sou convidado do Imo para estar aqui com vocês, sou empresário. E ao meu lado a gente tem o Paulo, que vai se apresentar, e uma felicidade de estar trazendo aqui o Samuel Passalaco, um amigo que eu tenho muita admiração e respeito. Hoje ele está como diretor estratégico do Grupo Passalaco. Paulo, por favor. Bom, eu sou o Paulo Neves, sou consultor do IMO, aqui ao lado Miguel Debs, parceiro aí na área com grande experiência na área de marketing. E a gente está oferecendo para o público os elementos do IMO, trazendo convidados aqui no sentido de trazer o melhor das pessoas, aquilo que as pessoas podem deixar como um legado. Então tem uma característica de exploração bastante das individualidades, valorizar as pessoas. Então esse é um elemento da consultoria. E essa valorização humana se mostra nesse pilar de ter os melhores diálogos. Em cima desses melhores diálogos, explorando histórias de vida, histórias de carreiras e trazer luz para as pessoas. Dentro desse aspecto, a gente está aqui com um nosso convidado, amigo do Miguel, que está puxando aí a entrevista junto comigo. Só antes, até é legal pontuar, né? O nosso ImoCast ele tem os 3 pilares que a gente busca nos temas, né? Que é o empreendedorismo, a liderança e a inovação. E agora eu queria trazer a palavra para você, Samuca, para se apresentar para a gente, contar um pouquinho quem é o Samuca, a sua biografia, para a gente conhecer um pouquinho mais aí da sua história. Bacana. Obrigado, né, pelo convite, para mim falar um pouquinho. Eu fico muito feliz de poder contar um pouquinho, não da minha história em si, mas da história do nosso grupo. Quem é o Samuel, né? 37 anos, casado, um belíssimo filho, apaixonado pela família. Desde quando eu me conheço como gente, eu vivo a Passalaco, né? Então, meu pai, meus tios, eles sempre tiveram a cultura de levar os filhos dentro da empresa desde pequeno. Então, eu sou uma pessoa que eu fui me apaixonando pelo negócio. E não estou lá hoje porque eu quero ganhar dinheiro com aquele negócio. Muito mais o amor, óbvio, o dinheiro é necessário, mas eu fui uma pessoa que fui criando paixão pelo meu negócio. Né? Sou formado em administração pelo IBMEC, agora virou INSPER em São Paulo, alguns cursos aí dentro do Brasil e fora do Brasil, e sempre muito focado em gestão de conflitos em empresas familiares, né? Então, eu busquei, durante a minha trajetória, aprender muito sobre como lidar com conflitos e como lidar com família, que uma empresa para chegar nos 100 anos, passando de geração a geração, não é simples, né? Com certeza. E esse ano fez 100 anos, né? Esse ano nós fizemos 100 anos, em abril completamos 100 anos. Mas conta um pouquinho do seu hobby, eu sei que você gosta de corrida, conta um pouco dessa construção até você chegar até a empresa, o que você gosta de fazer, o que você buscou, questão do conflito como você trouxe também, eu acho que isso é bem importante, principalmente numa empresa familiar. Eu sou uma pessoa muito intensa, então todos os meus hobbies, desde quando eu pedalava, gosto de ler loja, gosto de vinho, gosto de carro. Acho que todos os hobbies que eu tive na minha vida, eu fui muito intenso. Então, essa intensidade também me ensinou a ser um pouco menos intenso. Então, na bicicleta, sempre fui muito competitivo, a gente pedalou muito tempo junto. Então, eu queria cada vez pedalar melhor, numa intensidade que chegou ao ponto que me machucou. Então, eu aprendi com alguns desses hobbies que não adianta ter muita intensidade se você não tiver o desempenho. Às vezes uma intensidade mais fraca vai te dar um desempenho melhor. Então
essa balança que você tem que fazer da sua vida, né? Tanto do pessoal, do hobby, do profissional, se não tiver bem balanceado, você não vai entregar o melhor desempenho. Então, acho que foi um pouco do que eu fui aprendendo durante a minha vida, desde pequeno, quando eu comecei a jogar tênis. Acho que tudo que eu fiz durante a minha vida, eu sempre fui aquela pessoa de entrar de cabeça. E aí eu fui aprendendo com o tempo e acredito que eu estou mais experiente hoje, entendendo que é importante entrar de cabeça, mas não pode deixar o resto de lado. Né? Sim. E a sua experiência profissional começou desde o início na Passalaco ou você teve outras experiências fora do grupo? Cara, eu sempre quis ganhar meu dinheirinho, né? Então eu com 12 anos resolvi virar DJ. Eu tinha um tio que gostava de música, me incentivava, resolvi virar DJ com 12 anos. Aí tocava em festinha, tocava em casamento, toquei em 500 lugares naquela época ainda, que não era MP3, não era nada, punha o CD, limpava o CD, corria medo do CD pular no meio da música. Então eu sempre gostei de fazer o meu dinheiro. Então eu lembro que eu cobrava R$50 para tocar numa festa. Hoje você não está cobrando ainda não, né? Pra gente levar lá no Zucker, não. Não? Mas era assim, era engraçado. Eu lembro que eu com 13, 14 anos me chamaram para um casamento, para tocar num casamento. Aí eu cheguei em casa, mãe, vou tocar num casamento. Eu falei, como assim, moleque? Você tem 13, 14 anos? O pessoal sabe quem é você? Eu falei, mãe, me ligaram, me contrataram. Minha mãe ligou, conseguiu o telefone das pessoas que eram conhecidas. Ela falou, olha, vocês têm noção que vocês estão contratando uma criança de 13, 14 anos para tocar num casamento? Não, temos, já vimos o som tocando, é legal, tal. E eu cobrava R$50. Acabou o casamento, me deram 150. Pô. Porque acharam legal. Falei, putz, grila. Sou o melhor cara do mundo, né? Ganhei um 3 vezes mais. Então, eu sempre gostei de fazer meu dinheiro. Eu pegava, né, começo de Mercado Livre, tudo que sobrava em casa eu punha no Mercado Livre para vender. Eu gostava de vender as coisas para ganhar um dinheirinho. Fita de Game Boy, que eu não jogava mais, vendia fita de Game Boy. Então, eu sempre fui gostando de arrumar coisas para fazer. Já tive site de foto de balada. Então, eu gostei de ir trabalhando. Quando faculdade, trabalhei um pouco com uma professora, que ela me passava alguns jobs fora, nada oficial, mas muito ligado à TI. Depois fiz estágio e pelo acordo da empresa eu deveria trabalhar fora um tempo antes para pegar mais experiência e tudo mais. Só que a empresa estava, meu pai e meus tios queriam que eu fosse logo porque eles estavam precisando de ajuda ou de alguém mais da família já para ir entrando na empresa. E aí na época eu fiz um e-mail, na verdade, para eles, colocando os pontos positivos e os negativos que eu via de eu ir para a empresa direto, sem trabalhar muito tempo fora. E aí eles falaram, não, vem. Acabei percebendo que os pontos positivos que eu tinha colocado para ir para a empresa, metade estava errado, metade não funcionava. Porque você forma, você sai da faculdade com 500 coisas na cabeça. Eu entrei na Passalaco na primeira semana, eu queria colocar um balance scorecard para a empresa inteira, com meta para o faxineiro, meta para... E a empresa tinha malemar meta de faturamento. Então, esse choque, talvez, da entrada, com uma cabeça, então vinha uma cabeça de estudo em São Paulo, com algumas coisas novas que a gente não vivenciava aqui, e eu entrei na empresa, não é bem assim. Você tinha quantos anos quando você entrou na empresa? 14 anos atrás, 23 mais ou menos. Você precisava recém-formado ali, então? Recém-formado. Entendi. Eu vim relativamente rápido. E aí você fala do seu pai, você está então terceira geração? Quarta geração na Passalaco, que acabou de fazer 100 anos. E também... Começou com o meu bisavô, né? Foi do bisavô para o meu avô, então passou de 1 para 1. Então é a quarta geração, mas a estrutura da família hoje é como se fosse uma terceira. Né? Os primos entrando. Entendi. Mas na verdade são 4. E recentemente teve uma homenagem da CI. Sim. Como um reconhecimento. Aliás, assim, uma empresa que chega a 100 anos de idade, elas são aves raras. Né? Uhum. Então, tem uma... acho que é a resiliência da família. Né? Acho que o principal ponto que eu falo é a resiliência. É interessante porque você toca no assunto de você, já tem uma veia empreendedora ali aos 12 anos. Sim. Né? E agora você junta isso com a resiliência. Como é que você junta você e essa questão familiar da resiliência? Assim? Onde você se enxerga nisso aí? Sim. Primeiro de tudo, eu acho que uma empresa familiar, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma gestão de ego.
é numa sociedade qualquer, mas numa família é gestão de ego. Seja entre gerações, seja pessoas da mesma geração. Então, eu com meu primo, eu com meu pai, eu com meus tios, eles comigo. Então, são muitos egos de pessoas muito diversas. E eu gosto da diversidade, né? Então, ali dentro da empresa são pessoas que pensam muito diferentes, mas com o mesmo objetivo. E essa resiliência, quando a gente olha para dentro do nosso negócio, para dentro de nós mesmos, saber que vai ter um momento duro, que vai ter o conflito, mas a gente evitar o combate. E aí a resiliência vem para isso. Assim, a gente ter essa maturidade de ter o conflito e não virar debate, separar o problema das pessoas. Então, aí a resiliência, ela ajuda a gente a encaixar isso tudo. Principalmente eu, que sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, é difícil às vezes e é algo que eu venho aprendendo cada vez mais, ouvir mais, respirar para responder, né? Então, é ouvir para entender, para depois responder. E o nosso natural, acho que é ouvir para responder. E isso gera conflito. No IMA a gente fala muito do pensar, o sentir e o agir. Eu lembro até hoje quando eu fiz o programa de liderança do IMO, lá em Olambra, que a base aqui no Brasil fica em Olambra, e eu tive um amigo, né, que também estava estudando junto comigo. Ele falou: Miguel, é muito claro para você entender isso. Você lembra do Tropa de Elite? Eu falei: lógico que eu lembro. Ele falou: o Capitão Nascimento, quando ele estava buscando um sucessor dele, ele chegou e falou 02, eu não lembro os números dele, quem que ele estava falando na época, mas ele falava assim: ó, você não está pronto e nem você, porque você pensa demais e demora para agir, e você age sem pensar. Então esse equilíbrio é muito importante, aprendi muito isso com o IMO. E aí, dentro da empresa, eu imagino que tem isso constantemente, né? Essa sabedoria de entender o limite e ter as discussões saudáveis, mas o que para mim trouxe muita clareza, eu fico feliz desse ponto seu, sabemos aonde a gente quer chegar, né? Que é o nosso propósito, alinhado com a nossa biografia, e aí com diálogos e processos a gente chega lá. Então isso, para as empresas, com essa claridade, fica fácil. Só que eu te digo, hoje, mentorando algumas empresas, eu vejo que é muito difícil, inclusive, definir esse propósito, né? A gente, com essa veia empreendedora, já sai fazendo e acaba atropelando esse ponto, que nas discussões se torna saudável olhar, ter essa clareza e fala: o que a gente está discutindo aqui, esse nosso embate, tudo isso que está acontecendo aqui, nos aproxima ou nos distancia do propósito? Aproxima. Então vamos discutir um pouquinho mais. Eu acho que é o que você está falando da diversidade de opinião. É super favorável, porque imagina todo mundo pensando igual, não ia chegar onde vocês chegaram. E quem é a gente aqui para falar com 100 anos de experiência que vocês têm aí? Poucas empresas que chegam. Acho que aqui em Ribeirão, de repente você até sabe falar. Eu sei que a Santa Emília é um caso de sucesso de 100 anos. Sistema Clube. A Cristófone Madeiras faz o ano que vem também. A Clube fez 100 anos esse ano também. A Clube fez 100 anos. Cristófone Madeiras eu sei que faz ano que vem. Santa Emília Automóveis. Muito antigo. Que eu lembro assim, mais são essas. E aí tem algumas que chegaram nesse tempo, mas mudando de negócio ao longo do caminho. As que se mantêm dentro da mesma veia, do mesmo negócio, são um pouco menos, né? E para a gente explorar isso, nessa questão do diálogo que você está trazendo aqui com bastante maturidade, qual que foi o seu papel lá? Você entrou já tendo essa cultura de ouvir, ser ouvido, ou você acabou levando um pouco mais esse ponto para dentro da empresa? Eu entrei sem função, eu entrei sem nenhuma preparação interna, sem ninguém falar: olha, você vai passar por todas essas etapas. Eu sempre, nas férias de faculdade, eu sempre fui trabalhar. Então, e geralmente eu focava em ir para alguma filial, fora de Ribeirão. Porque se eu ficasse em Ribeirão, eu ia estar trabalhando com meu pai, eu ia ser o filho do dono, trabalhando do lado do pai. E aí as pessoas ficam com mais receio de passar coisa. Sim. Então eu gostava muito de ir para as filiais e ia muito para Belo Horizonte. Quando eu entrei, foi basicamente: Samuel, precisamos que você venha, queremos que você venha. Cheguei, gente. O que eu faço? Vê aí. Vê aí o que você quer fazer. Então, eu tive que fazer a minha carreira, ou a minha passagem dentro da empresa, do jeito que eu achava que eu tinha que fazer. E fiz
fiz questão de ir passando um pouquinho em cada área, um tempo em cada área, para entender o global, porque a empresa era muito bem definida. Meu pai no administrativo financeiro, um tio no comercial, o outro na logística e RH. Então, eles eram muito separados e eu enxergava a empresa, né, como três grandes feudos, que trabalhavam por si. Óbvio, tinha sempre o mesmo objetivo, mas era um foco muito fechado. E aí, vendo muitos embates e conflitos que aconteciam entre eles no dia a dia, daí, até um pouco antes, eu fui virando mais para o comercial, eu sempre tive uma veia mais comercial, tinha um segmento que eles estavam pensando em parar dentro da empresa, eu falei, olha, cheguei para o meu tio, que era comercial, falei, tio, deixa eu brincar com esse segmento, vou perguntando para você, vou aprendendo, se der errado vocês queiram parar com ele, a gente para, se der certo a gente continua. Antes era um segmento pequeno, hoje é um segmento que representa 25% do faturamento da empresa. Na época era um segmento que representava menos de 10%. E foi dando certo, então fiz um pouco minha veia dentro do comercial. E aí, vendo muito embate que tinha entre logística, financeiro, compras e os tipos de discussão que aconteciam, que muitas vezes parecia que era uma discussão que acontecia dentro de casa, né, briga de irmãos e não de sócios, eu coloquei na minha cabeça, alguém precisa ter uma visão mais sistêmica do negócio. Alguém precisa começar a pensar na consequência de eu comprar muito, porque está barato. E o que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro para pagar? Eu tenho onde estocar? Tem sentido eu estocar tudo isso? Então, como se agia muito separado, eu comecei a entender que eu precisava olhar um pouco, precisava de alguém para olhar um pouco mais de forma sistêmica a empresa. Então, eu fui me direcionando para isso. Aí, meio por conta, porque eu entendia que a empresa precisava. Mas quando eu entrei querendo conflito com todo mundo. Né? Geração nova, entra moleque, acha no que gás, né? Acha que você achava que eu sabia mais que todo mundo, porque eu tinha feito uma boa faculdade, tinha viajado, fazer curso fora. E aí você vai ver que a realidade não é bem aquela, né? A teoria é muito, muito legal, importante, mas a prática as coisas são um pouco diferentes, né? Com certeza. Nesse tempo você descreve uma entrada e uma observação de uma lacuna, no sentido de que esses três não se conversavam, esses três terrenos, né? Então você tem uma função de observar que tinha uma necessidade, você começa a ter você usou o termo sistêmico, aí você tem uma visão global, e se você entra nessa questão da esfera do conflito, depois desse tempo todo, então você fez uma unicidade, você fez uma agregação ali, né? Foi sempre o meu objetivo, eu entendia, óbvio, né? Meu pai e meus tios, hoje eu tenho 37 anos, faz 37 anos que eu convivo com eles. Então você vai conhecendo o perfil de cada um, o que inflama mais o que inflama mais outro. E aí eu começava a tentar prever o que poderia acontecer para já trazer a explicação. Então assim, poxa, vamos falar sobre um tema, eu já tentava trazer toda a consequência desse tema para a conversa. E, errei 14 anos que eu estou na empresa, acho que eu errei isso por 9 anos fazendo do jeito errado. E foi assim, apanhando consistentemente durante um tempo, mas com uma grande forma de aprendizado. Né? E continuo aprendendo dia após dia e não vou parar de aprender nunca, mas eu fui tentando entender como lidar com cada um. Acho que até hoje eu não aprendi, né? Mas eu acho que vai melhorando, né? Algo que a gente vai melhorando. Uhum. Até para a gente entender um pouquinho mais do grupo, né, da Passalaco, como ela surgiu, que segmento ela começou a atuar, o que ela foi adicionando, o que foi tirando, que nem você disse aí do segmento. Depois, se puder explorar um pouquinho mais isso, de que eles estavam pensando em desligar, você pegou hoje, saindo de 10% para 25%, mas como que foi essa construção do Grupo Passalaco desde o início? Meu bisavô veio para o Brasil a convite de um primo dele, que tinha uma sapataria em Cravinhos. E aí ele começou a trabalhar com um primo e começou a ver que tinham várias sapatarias na região. E todo mundo dependia do couro, né? Naquela época o sapato era sempre de couro. E o couro vinha do Nordeste e tinha muita dificuldade de ter o couro. E aí ele entendeu que precisava montar um negócio. Não se falava em empreendedorismo naquela época. Mas ele resolveu empreender fazendo o quê? Montando uma distribuidora de couros. Então, que era a Casa de Couros Calixto Passalaco. Então, ele ia para o Nordeste, se abastecer de couro, trazia para cá
para atender o Primo e as outras sapatarias. Em Cravinhos. Já era Ribeirão, a distribuição já era Ribeirão, tanto que a Saldanha Marinho, que até aqui perto, ele tinha a loja embaixo e morava no andar de cima. Né? Porque ela bem história de italiano mesmo, né? Mora onde trabalha e tal. E ele montou ali. E aí o couro para calçado vira couro para estofado também, é o mesmo tipo de produto que é o segmento de tapeçaria, que é o segmento que nós temos até hoje. Então esse foi o nosso segmento principal por muitos anos. Década de 70 nós entramos na parte de revestimentos, né? Que é produto para construção, que é exatamente o segmento que meu pai e meus tios estavam pensando em parar com ele quando eu entrei. E é um segmento hoje que mais cresce nos últimos anos dentro do grupo. Na década de 90, o Brasil abriu o mercado para a China, né? A China começou a inundar o Brasil com produto. No setor calçadista também. Foi quando teve aquela grande quebra do setor calçadista de Franca. Consequentemente, a Passalacqua também estava indo pro buraco, né? A gente atendia muito esse setor. E calhou que nessa mesma época ofereceram a parte de papéis gráficos, que é outro segmento nosso. Então, que era um negócio que não tinha nada a ver com nada dentro da empresa, mas oferecer, vocês têm abrangência, você tem distribuição, as pessoas te conhecem, a gente precisa vender papel A4, precisa vender o Chamex. E a gente começou a vender o Chamex, depois o resto da linha de papéis gráficos, e isso salvou a Passalacqua desse buraco que a gente estava entrando. Por conta do couro, por conta do segmento de calçado. Segmento de calçado, que já era plástico sintético, né? O couro, depois de uns anos, ele começou a virar o plástico sintético no mercado. Ainda tem o couro, mas virou muito para o plástico sintético. Então, nessa época tinha o couro, né? O plástico sintético, o revestimento e aí entrou o papel. Aí, nesse momento, estavam com esses 3 segmentos. Com esses 3 segmentos. E nessa mesma época, a gente inaugurou uma indústria de espuma, né? Que é uma indústria de espuma ligada, que era para atender tanto o setor calçadista, o setor moveleiro. Depois ela começou a produzir colchões também. Essa indústria já não faz mais parte do nosso grupo. Teve uma cisão dentro do grupo, em 2002, se não me engano. Então ela já não faz mais parte. Aí a gente ficou com esses 3 principais segmentos até 2021. Em 2021, a gente analisando o mercado, vendo o mercado de papel, que era 60% do nosso faturamento, poxa, o papel em algum momento vai cair o volume, né? Por mais que na pandemia aumentou o volume de alguns outros tipos de papel, a gente falou, a gente precisa diversificar. E eu falo assim, a gente tem que diversificar com alguma coisa com liga na tomada. Então, alguma coisa ligada à tecnologia, a coisa que está ligada ao futuro. Né? O papel é um negócio bacana, a gente ama o papel, é a nossa veia, só que eu preciso ter alguma coisa pensando no futuro, porque a gente pensou no ramo de tecnologia, segurança eletrônica, controle de acesso. Então, nós fizemos uma aquisição de uma distribuidora de tecnologia em 2021. E aí, em 2022, a gente entrou para o mercado de comunicação visual, que é um pouco ligado ao ramo papeleiro, de gráficas, editoras. Tem muitas que trabalham com os 2 segmentos. Então, a gente integrou 5 segmentos diversos, que eu falo que é um pouco do sucesso da nossa estratégia. Então, se um segmento vai mal, o outro compensa. Então, a gente consegue suprir oscilações de mercado por ter essa diversidade. Isso aí estaria ligado, então, a essa questão da resiliência que você toca. E algo assim, você fala da importância que você busca na lidar com o conflito e, portanto, você dá muito valor à questão do diálogo, né? E aí você também toca numa questão estratégica da busca de diversificação como forma de segurança e permanência da organização, né? E você também tocou na palavra objetivo. Isso une as pessoas quando o Miguel fala do propósito. Como é esse trabalho desse objetivo comum dentro da organização e do qual também você está inserido, né? É uma luta diária, né? Porque aí a gente não fala só dos sócios, né? Então a gente tem que pegar... Hoje nós somos 600 colaboradores direto dentro da empresa e você conseguir passar esse propósito, passar o objetivo da empresa para que as 600 pessoas estejam engajadas nisso é muito difícil. Então a gente é um trabalho que se faz diariamente. Não dá para, tá aqui o nosso propósito, vou colocar na parede alguma coisa falando aqui e deixar lá. É um negócio que tem que ser trabalhado diariamente e
incorporando dentro dos próprios valores da empresa. Né? O objetivo é faturar tanto, crescer, estar em tantos lugares, mas primeiro a gente trabalha nos valores. Né? Então, quando a gente fala de objetivo, não adianta você ter objetivo com valores diferentes. Cada um querer chegar no objetivo de formas diferentes. Então, os valores, eu acho que partem dos mesmos valores. É um trabalho árduo. Assim, sofremos por bastante tempo por não conseguirmos chegar no consenso de qual era o propósito. Então, não se falava disso. Né? A Passalacqua, por muito tempo, foi aquela empresa que fazia. Vamos, cara, tira a bunda da cadeira, vamos atrás, vamos correr, vamos resolver, vamos fazer. A gente olhava pouco para o futuro. Né? Então, um dos meus grandes objetivos hoje ainda é sempre a gente tentar planejar um pouco mais longe. E sempre deu certo trabalhar desse jeito. E aí hoje você colocar na cabeça do pessoal, gente, precisamos passar a olhar um pouco mais para frente agora, né? Para fazer um pouco mais organizado, porque a gente vai trabalhar menos. Né? É chato planejar, é árduo, dá muito trabalho planejar, mas depois de planejado, a trilha fica muito mais fácil. Não dá para você fazer uma trilha no meio do mato, porque eu tenho que sair andando e descalço, entrar no meio do mato e sair andando. Se você se prepara, coloca um tênis correto, põe uma calça para não rasgar a tua perna no mato. Se você se prepara, perde um tempo antes, investe um dinheiro nesse planejamento, a tua caminhada vai ser muito mais fácil. Você vai chegar com mais qualidade no final. Os dois você chegaria. Só que a qualidade que você vai chegar é muito mais fácil depois de chegar nesse ponto, você já traçar a próxima trilha. É mais rápido. Porque se eu vou descalço, eu tenho que parar, me recuperar, deixar fechar as cicatrizes, os machucados. Então, eu tento implantar diariamente a cultura de planejamento e não de fazezamento. É que a gente vai fazer. Então, planejar mais. Hoje vocês têm um propósito como grupo e para cada uma dessas divisões? Não, porque o propósito do grupo acaba tendo muito sentido para todos os segmentos. Porque a Passalacqua, apesar de ser uma distribuidora, né, a gente compra em grandes volumes e vende picado ou vende em grandes volumes, o nosso negócio é logística. Então, quando eu olho para os meus pilares estratégicos, mix completo de produtos, alta disponibilidade de estoque, entregas rápidas e eficientes e pessoas engajadas, mix completo, todo mundo consegue relativamente. Tendo dinheiro, você consegue. Alta disponibilidade, tendo dinheiro, você consegue. Entregas rápidas e eficientes, não adianta você ter dinheiro só. Porque isso aqui, você precisa ter planejamento, você precisa ter uma inteligência. Brasil, país continental, precisa pensar muito em como entregar. Então, o diferencial da Passalacqua é entregar rápido, um preço justo para o nosso cliente. Então, quando a gente traz para o propósito, através de pessoas engajadas, acho que tudo hoje, antes também, mas hoje mais do que nunca, parte de pessoas. Então, através de pessoas engajadas, entregar produtos de forma rápida e eficiente para os nossos clientes. E revolucionar o mundo da distribuição. Então, a Passalacqua tem o seu jeito de fazer a distribuição. Hoje, muitas pessoas falam, pô, mas você tem que terceirizar o teu transporte. Cara, jamais. Acho que é uma palavra muito forte, mas o meu caminhão, o nível de informação, o que o meu motorista me traz do mercado, da rua, é um negócio extremamente importante. Então, a Passalacqua tem o seu jeito, e acredito que é uma metodologia de sucesso, né? Claro. Que a gente vai aperfeiçoando tempo a tempo. Então, acho que então, o propósito, seja para papel, para tecnologia, para piso, é ter um mix completo de produto, alta disponibilidade, entrega rápida, e tudo isso ancorado em pessoas engajadas pelo mesmo objetivo. Isso é muito legal. E nessa questão do engajamento, o que vocês têm de processo, de conversas internas, né, no próprio planejamento para engajar essas pessoas? Você falou que hoje são diretamente 600.
Indiretamente deve... Aí é difícil, porque assim, quando eu falo indireto, eu imagino, né? Quantos clientes não dependem também da Passalá? Claro, tem outros distribuidores? Tem, mas eles dependem da compra da Passalá. Quantos fornecedores dependem da Passalá? Seja de produto ou de serviços em geral. Então, a Passalá atende 15, 20 mil clientes por mês. Então, é muita gente coisa. Que depende da nossa Mas estrutura. e dos 600, então? Falando dos 600, como que vocês tratam isso internamente? Você tem um departamento que cuida, as lideranças fazem essa gestão? A gente tem trabalhado no desenvolvimento disso. Ano passado a gente implantou uma plataforma de engajamento interno, que tem lá a sua rede social da Passalacqua, onde as pessoas compartilham suas coisas. Essa mesma ferramenta a gente tem módulos de feedback, pesquisas internas, a gente ouve muito, né? Ouvidoria, óbvio, mas a gente tem um canal muito aberto para ouvir. E aí a gente faz trabalho de ir até algumas, na verdade, todas as unidades, cara, e ouvir individualmente cada um dos 600 colaboradores. Então a minha equipe, né, de DHO, ela vai, óbvio, ela não consegue estar todo dia ouvindo todo mundo, porque senão fica maluco. Mas ela tem uma agenda que ela visita as filiais, já com um script de perguntas e coisas que a gente quer desenvolver, para ouvir e entender as necessidades. Porque às vezes a necessidade da equipe de Salvador é completamente diferente da necessidade da equipe de Porto Alegre. Né? São culturas diferentes, são necessidades diferentes, mercados diferentes. Sim. Então a gente vai trabalhando essa ferramenta nossa de engajamento que a gente fala, desde como você está se sentindo hoje. Né? Eu falo que e quando a pessoa colocar que ela está triste, ela pode colocar anônimo ou não anônimo. Mais de 85% das vezes que a pessoa colocar que está triste ou muito triste, ela não coloca anônimo, ela se identifica que está triste. Muito legal. Porque ela está procurando por um momento de empatia. Então eu falo para o gestor, gente, é 5 minutos de empatia que você tem que fazer com essa pessoa. Chama ela num cantinho ali, porque ele recebe esse aviso, chama ela num cantinho, o que aconteceu? Ah, putz, furou o pneu da minha moto que eu não estava vindo para cá, ou gastei o dinheiro que eu não queria. Dá um chocolate, dá um afago, mostra-se interessado pela sua equipe. Que a pessoa vai falar, poxa, meu chefe parou o dia dele porque eu estou triste. E aí isso vai gerando, né? Poxa, se meu chefe está fazendo isso, a empresa também se preocupa, é uma empresa boa para se trabalhar. Então a gente ainda consegue olhar pessoa a pessoa. Não sei se quando eu passar lá que eu tiver 2, 3, 4, 5 mil funcionários, se a gente vai ter essa mesma capacidade. Mas hoje a gente consegue ter. E é muito legal, os 5 minutos de empatia que eu brinco com os gerentes, eu acho que é um aspecto bem bacana que a gente tem trabalhado. E Samuel, isso é uma iniciativa sua? É você que dá ênfase para isso? Você que trouxe isso como uma ênfase para a organização? É seu. Porque até quando eu falo dos pilares, né, os 3 primeiros pilares, né, do mix, né, isso não estava escrito em lugar nenhum, mas você vivenciava passar lá, que você ouvia isso o dia inteiro. E aí na época, quando eu entrei, o marketing veio para mim em pouco tempo, porque ninguém gostava de marketing, ninguém entendia nada de marketing. Falei, putz, preciso começar a colocar isso como pilares estratégicos. E aí, depois de um tempo, 2021 mais ou menos, falei, cara, nós temos esses pilares que são ligados ao comercial, operacional, mas quem que faz isso? São pessoas. E eu fui aprendendo, eu sempre fui uma pessoa que gosta de conversar bastante, eu gosto de conhecer gente. E, cara, precisamos começar a colocar em pauta pessoas. Não que a gente nunca olhou, que a gente nunca cuidou, mas a gente precisa deixar isso claro para todo mundo. Que sem as pessoas não tem processo, não tem nada. Então, aí é algo que eu sou padrinho dentro da empresa, essa questão de estar próximo. Né? Minha sala, eu sento numa grande sala de reunião. Né? Eu peguei um auditório para mim, nas mudanças todas, com porta aberta o dia inteiro para as pessoas sentarem e conversar. Óbvio que você tem que ter seus limites, mas essa porta aberta, assim, estamos dispostos a ouvir. A ouvidoria da empresa, eu respondo um a um. É a ouvidoria interna. Eu respondo um a um. Faço questão. Nós temos mais pessoas, né? Temos o nosso gestor de RH, que ele também ouve esse canal, porque às vezes a pessoa pode fazer uma denúncia contra
contra o Samuel. Então eu tenho que ter um terceiro para ser isento também. Eu faço questão de responder um a um. Faço questão de responder. Isso é muito legal e nobre. E isso realmente, trabalhar esse pertencimento, esse engajamento, essa conexão faz toda a diferença, né? Tudo no final são pessoas. E você deve ter um monte de história aí, todos esses anos, desses colaboradores, na média aí até, se você puder dizer, quanto tempo elas ficam na empresa, que eu acho que isso deve ter um número aí considerável, deve ter mais gente que está na empresa do que você, além da liderança, né? E de histórias que você conviveu e convive com elas dentro da empresa. Você tem alguma que você pode trazer? Essa questão do turnover também deles? Sim, eu tenho gente que tem mais tempo de passar lá do que eu tenho de vida. Então, assim, eu tenho 37 anos, eu tenho pessoa com 40, 42 anos de passar lá. Então, uma vez um fornecedor, essa é uma história bacana sobre o tempo de casa. Um fornecedor foi abrir a Passalacqua para vender para a gente, um grande fabricante nacional. Veio o diretor financeiro para Ribeirão e ele veio fazer a entrevista de crédito. Ele sentou comigo, as primeiras perguntas da entrevista foi: quantos funcionários você tem? X. Quantos funcionários com até 5 anos de casa? Quantos funcionários até 10 anos de casa? Quantos funcionários até 20? Quantos funcionários acima de 30? O cara começou a perguntar isso. Falei, cara, financeiro me perguntar isso aqui e tal. Foi respondendo, né? Depois fomos almoçar, falei, me explica, né? Qual o sentido para eu aprender? Por que você me perguntou isso? Ô Samuel, empresa sólida que não tem funcionário com mais tempo não dura muito tempo. Não consegue ser sólida. Então, para aquela realidade no momento, se você tem tantos funcionários há tanto tempo, primeiro, você é uma empresa íntegra. 2, você honra os seus compromissos. E você cuida bem das pessoas. Então, assim, eu pego a Sueli, hoje é a nossa secretária executiva, está lá há 40 e tantos anos. Eu ia com meu pai, criancinha, ficar jogando aviãozinho dentro do escritório, eu pegava a folha dela para levar para o setor. E hoje eu estou lá, tem dia que eu levo meu filho lá para brincar com o pessoal, ele tem 1 ano, mas ele vai lá para o pessoal ver. E, poxa, a Sueli começou a trabalhar com meu avô. Ela trabalhou com meu pai, com meus filhos, agora trabalhando comigo. Hoje ela tá vendo meu filho lá dentro. Cara, isso para mim, um negócio que é muito prazeroso, né? Ver a criação e como essas pessoas cresceram também, como essas pessoas criaram suas famílias baseadas na Passalacqua. É interessante que você faz uma descrição nesse exemplo da observação de alguém do lado de fora e pensando na questão da resiliência e se tem uma organização que chega aos 100 anos, tem competência. E aí você coloca esses pilares da integridade, que a gente estava conversando antes do início da gravação, né? Então, essa é uma das forças da organização para mantê-la íntegra, inteira, resistente. Com certeza. E tem um detalhe interessante, assim, que eu sempre fiquei me perguntando, quando o Miguel fez o convite para te trazer, assim, de entender onde estão essas competências da organização, que continua sendo uma empresa familiar, né? O que vem lá do passado que é forte e do qual você se insere como uma geração mais recente, né? E eu estou observando você assim, o que você traz para esses elementos novos? Você traz elementos de discernimentos daquilo que estava vindo como uma característica organizada do seu jeito lá, do seu jeito no passado, do jeito da organização, né? Você traz elementos de discernimento, de observação, de consciência, de separação, quando você fala de diálogos, de conflitos. Aí você põe elementos estratégicos de para onde que o mundo está indo, nessa questão da necessidade da diversidade, da resistência, da manutenção da resiliência, com a questão de uma diversidade, né? E como que é para você, nesse contexto todo, você ser um jovem, 37 anos, dentro disso tudo, desse legado do passado, do qual você se insere? E quando você fala, você brilha os olhos. Uhum. Como isso é para você, para o seu coração, né? Uma coisa que eu aprendi, e aí faz parte, acho que das competências, acho que dos valores básicos da Passalacqua, foi parcerias sólidas e duradouras. Então, e a gente sempre focando em ter o ganha-ganha. A Passalacqua ela não faz
nenhuma parceria, seja com cliente, com fornecedor ou colaborador, spot. Não, vou fazer aqui porque eu vou ganhar mais, vou fazer isso aqui, depois a gente vê o que acontece. A gente trilhou o caminho da Passalaco, do meu bisavô até hoje. Isso é uma coisa que não é negociável dentro da Passalaco, dos nossos valores, não é negociável. É parceria duradoura. Então, assim, tem muita empresa que fala assim, não, assina um contrato. Cara, se o contrato eu assino, não tem problema. Mas o fio do bigode, para mim, vale muito mais. Vale muito mais. Então, essa parceria é algo que eu aprendi, eu ouvi a minha vida inteira e sempre ficou muito claro para mim o seguinte: a gente não negocia isso. Essa é a essência da Passalaco. Estar junto com as pessoas, evoluir junto com as pessoas. Isso acho que é algo que eu vim aprendendo desde quando eu nasci, sabe? E eu trago isso para minha vida pessoal também. Então eu tenho minha turma de amigos, por exemplo, é amigos do maternal. Minha turma do maternal a gente se encontra até hoje, a gente conversa até hoje. Então eu acho que eu aprendi e veio para minha essência essa questão de coisas duradouras. A relação com o fornecedor é uma relação de proximidade, de valorização. Exato, tem que ser, porque você vai construindo nesse mundo cada vez mais digital. Eu acho que o presencial e você conseguir trabalhar o relacionamento vai fazer a diferença. Temos que estar online, mas, cara, a diferença é o olho no olho, é o pessoal. E com o fornecedor é isso. Poxa, vem fornecedor para cá. Ontem veio um fornecedor fazer uma reunião aqui com a gente. Ele vem, a reunião com ele é no final do dia, porque depois a gente sai para tomar uma cerveja junto. E ali a gente conversa de negócio, a gente conversa de outras coisas e traz proximidade. Você separa, aí você passa a separar o problema das pessoas quando tem um problema. Você vê a pessoa não como um fornecedor, você vê como um parceiro comercial. Eu acho que essa é a grande questão. Não é simplesmente dinheiro por dinheiro. Você tem que gostar de estar também com a pessoa, né, e entender. Não adianta, o cara que atende a gente, se ele não tiver uma boa sinergia com a minha equipe de compras, por exemplo, não é um produto que a gente vai conseguir desenvolver tão bem. Você não se sente à vontade. Né? Então você tem que se sentir à vontade com outra pessoa. Acho que é muito isso. Muito legal. A gente está caminhando aqui para o nosso encerramento e, como a gente sempre pede, para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, são empresários, profissionais autônomos, quem hoje já está consumindo o nosso IMUcast. É uma iniciativa que a gente tem muito orgulho, ela está começando agora, como eu até disse, é o nosso 9º episódio. A gente tem episódios bem legais aí já gravados, publicados. A gente já tem uma sequência legal para as pessoas que quiserem escutar histórias como essa que você está contando para a gente. Fiquei extremamente feliz de escutar essa história. Eu te acompanho já há algum tempo, tive a oportunidade de ser seu fornecedor. Independente dessa relação antes ou depois, eu sei que a gente é parceiro e eu fico feliz com todo esse seu sucesso. Queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para aquele empresário que eu acredito hoje que está começando, fazendo o lado oposto, né? Você já tem aí seus 100 anos numa empresa sólida, mas que está começando alguns pontos importantes desse desenvolvimento, nessa caminhada hoje em dia com a sua equipe, seu negócio, independente aí do seu setor. Eu acho que é gente. Eu não preciso falar nenhuma frase muito grande. Gente. Se não tiver cercado, seja uma pessoa, 2 pessoas, independente do tamanho da sua equipe, mas sem gente, não vai para frente. Então é só o foco em gente. E para focar em gente, você precisa ter resiliência, você precisa ter várias das coisas que eu falei aqui hoje, mas é gente. Hoje, eu falo até para os meus gerentes, para a minha equipe, vocês têm que ser gestores de gente. Gerir venda, gerir depósito, gerir caminhão é fácil. Então, saiba gerir gente. Só isso. Tem um ponto que eu acho que é legal até para acrescentar, que eu aprendi e levo comigo, é a gente se conhecer e nos gerenciarmos em primeiro também, né? Com inteligência emocional, porque eu vejo muita gente nesse estresse, nessa pressão, dar uma surtada, e aí também ter a intra e a inter, né? Com o próximo, que aí eu aprendi muito com o pessoal do IMO, não é porque eu tô aqui com eles não, mas saber ouvir com
escuta, né? De você estar ali presente, ouvindo, entendendo a dor dele, como que isso tem a ver com a minha relação. Então, poxa, muito legal. Paulo, se você quiser trazer algumas palavras. Não, só quero agradecer, viu, Samuel? Foi bastante inspirador e bem estimulante o diálogo. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, gente. Valeu, espero no futuro chamá-lo novamente aqui pra gente continuar essa história aí super bonita da passagem. Obrigado, gente. Obrigado. Estamos encerrando mais um IMOcast e espero que vocês estejam acompanhando e gostando, trazendo críticas e sugestões de melhorias para que a gente continue com o nosso processo. Obrigado. Show, cara. Foi muito bom, cara. Muito legal.